A gente continua em Brasília, mas agora para te trazer uma outra informação que também é importante para deixar ali no radar do noticiário. O grupo de trabalho da Câmara, que analisa a adoção do semipresidencialismo, tem até julho para concluir as discussões. Hoje, aliás, foi a primeira reunião. Quem acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Melo. Brasília está com o tempo nubladinho, hoje está chovendo por aí, JP. Boa noite. Oi, Isabel, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Não tá chovendo, tá aquele entardecer bonito, um dia até mais frio no finalzinho aqui da tarde em Brasília, por isso esse céu laranja, né? Mas olha, com relação a essa questão do semipresidencialismo, a gente teve hoje, então, essa primeira reunião para tratar dessa questão na Câmara dos Deputados. E esse foi um grupo de trabalho que foi estabelecido na semana passada pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele tem defendido essa questão do semipresidencialismo desde o meio do ano passado. Ele vem falando dessa questão já em diversas entrevistas, falava a respeito de criar um grupo de trabalho, então essa questão saiu do papel na semana passada. Esse grupo de trabalho está sendo chefiado pelo deputado Samuel Moreira, ele que ficou conhecido aí durante as reformas do presidente Michel Temer e agora volta ao noticiário exatamente para coordenar esse grupo. E hoje, durante essa primeira reunião, ele falou que o sistema de governo atual do Brasil, ele precisa de um pouco de aperfeiçoamento. Falou a respeito dessa questão, disse que é um sistema um tanto quanto antigo, mas que é preciso ter cuidado, porque a população tem muita vontade de eleger um presidente, mas tem um certo receio em dividir esse poder ou compartilhar esse poder do presidente com um primeiro-ministro. Sobre essa questão ainda, a gente teve a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que disse ser favorável a essa questão do semipresidencialismo. Segundo ele, esse sistema pode ajudar a resolver problemas aí de governos que não têm mais sustentação política. Com relação também a essa questão, a gente teve a opinião hoje do deputado Enrico Mizassi. Ele destacou que o atual sistema do Brasil é antigo e que esse sistema de semipresidencialismo pode ajudar a evitar as sucessivas crises que o Brasil vem sofrendo. Claro, ele não citou quais foram essas crises, mas falou dos últimos 10 anos, segundo as palavras do próprio deputado. Como a gente falou, então, esse grupo de trabalho ganhou muita força no ano passado, após Arthur Lira ter sido questionado sobre a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Na época, Arthur Lira não comentou se abriria ou não esse processo de impeachment, mas disse que essa questão do semipresidencialismo seria uma alternativa, vamos dizer assim, para evitar aí o problema ou um problema com a democracia. Então é uma questão que está sendo defendida por Arthur Lira. Esse grupo de trabalho tem ali até meados de julho para resolver as questões e nesse meio tempo vão ser audiências públicas e também muitos debates antes de uma votação de fato nesse grupo de trabalho para algo ser levado para uma comissão especial ou até mesmo para o plenário da Câmara. É uma discussão que muito dificilmente vai passar daí em pleno ano eleitoral, né, JP? Seja pelo tempo, mas seja principalmente, né, pela mudança que seria grande, né, no nosso sistema do país, né? É uma discussão válida, preciso entender um pouco melhor como isso se adaptaria à nossa realidade no Brasil, né, as condições de governar. A gente tem um exemplo claro. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela perdeu ali totalmente o apoio do Congresso Nacional em determinado momento do governo dela e foi justamente isso que foi ajudando ali, né, a culminar na situação que culminou, né, fora, enfim, todo o outro pano de fundo. Mas é uma discussão interessante. O próprio ex-presidente da República, Michel Temer, também era um defensor do semipresidencialismo. Na época que ele era presidente, tentou encabeçar ali propostas nesse sentido, a coisa não foi para frente. Não é de hoje que o Arthur Lira também defende essa proposta que empodera ainda mais o parlamento, o Congresso Nacional, né? É curioso ele levantar esse assunto em pleno ano de eleição. Valeu, JP. Avanço já para você. Boa noite. Valeu, boa noite.